Olá, prezado. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o texto bíblico indicado para a lição de hoje. Na verdade, esse texto ele nos possibilita fazer vários enfoques. Quero destacar aqui pelo menos dois. Primeiro enfoque, que é o próprio enfoque da revista, que é não falar, como o título sugere, sobre os primeiros diáconos, mas falar sobre os primeiros atritos e o primeiro conflito na igreja primitiva. Como a revista, de certa forma, detalha um pouco esse primeiro enfoque, eu quero destacar o segundo enfoque, que se refere exatamente ao título da lição, que fala dos primeiros diáconos da igreja. E primeiro aspecto interessante do texto de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, é como essa escolha se deu. Nós vamos observar que não foi uma escolha individualizada pelos apóstolos, mas uma escolha levada para que a eclésia, ou seja, para que a assembleia da igreja decidisse. E aí então nós vamos observar que após essa escolha, os 7 escolhidos, né, portanto de origem helênica, que esse é o primeiro grande problema da igreja, né? É um conflito entre aqueles que serviam as viúvas dos hebreus em relação às viúvas dos helênicos. Então, os apóstolos, a gente já comentou isso na lição passada, os apóstolos resolveram então levar a Assembleia a escolher 7 homens, né, de reputação para que ajudassem a servir, a fazer esse serviço que era de cuidar das viúvas, dos pobres, atender à distribuição e à partilha do pão, cuidar realmente dos pobres. Eu gosto muito também do texto de Atos, que diz que após a escolha, os apóstolos impuseram as mãos sobre os 7 escolhidos. É exatamente em relação a esse aspecto, né, que Justo Gonçalves, no seu livro Atos dos Apóstolos, nos diz o seguinte: os 7 receberam seu ofício pela imposição de mãos. Embora a prática de impor as mãos sobre uma pessoa apareça algumas vezes no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Números capítulo 37, essa é a primeira menção no Novo Testamento da imposição de mão como um sinal de conferir ofício. Então, pela imposição das mãos, os apóstolos legitimaram a atividade dos novos escolhidos para a diaconia do serviço, para a diaconia do cuidado da mesa, da distribuição e da partilha do pão. A própria revista, nossa revista, tem uma citação na revista do professor sobre essa questão de imposição das mãos. Eu principalmente tenho discutido muito essa questão porque virou uma prática costumeira nas nossas igrejas de hoje. E a própria revista comenta o seguinte: trata-se da primeira ocasião registrada em que a imposição de mãos marca a comissão de servos do Senhor. A comissão
de servos do Senhor. O gesto se tornou uma tradição continuada pelos presbíteros de Antioquia. Antioquia, uma igreja importantíssima, que é considerada, inclusive, uma das principais igrejas missionárias. E foi lá que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Posteriormente, o apóstolo Paulo, veja só, advertiu Timóteo de não impor as mãos sobre ninguém sem antes fazer uma avaliação adequada. Eu achei interessante isso porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de impor as mãos. E eu quero continuar comentando o seguinte. Então, para que esses diáconos foram escolhidos? Então, a gente vai ver no texto, né, que os apóstolos precisam continuar com a preocupação de cuidar espiritualmente dos membros da comunidade, que crescia, esse é um aspecto. A dia, a comunidade crescia assustadoramente, a partir do trabalho de evangelização, não só dos apóstolos, também daqueles que se agregavam à comunidade cristã. Então, havia uma necessidade de mais gente para trabalhar na obra do Senhor e cuidar do aspecto material, do aspecto financeiro, do aspecto da sobrevivência e o atendimento das principais necessidades de todos aqueles que se agregavam à comunidade.